Bom, galera, continuando aqui a nossa cobertura a respeito da prova do INE 2024, estamos falando da prova discursiva de matemática. Hoje, ao tempo que vos falo, vai rolar a prova de física. Você, de repente, está chegando em casa agora e vendo essa cobertura. Vamos falar sobre física também, é óbvio. Mas vamos continuar ainda, por enquanto, falando sobre matemática, até porque o pessoal que fez o objetivo e não passou está acompanhando essa semana a nossa cobertura para ter noção também do que o espera quando ele, com certeza, ano que vem, na objetiva, conseguir passar, e aí ele vai para a discursiva já sabendo como que é a cara da prova, tá? E tem questões que, quando você faz no PDF, não fica tão claro quanto você faz em aula, tá? Tem uma coisa, tem a outra, e no caso dessa questão aqui, realmente em aula fica mais claro. Que é uma questão que, se você pegar em PDF, as pessoas em geral acham meio embolada a resolução. Que era esse somatório que tinha na questão 5. Era um somatório em que o SK com N variando de 1 até K, né? Era da forma 2AN mais N ao quadrado mais N, sobre 2 elevado a N mais 1, sobre N vezes N mais 1. E aí ele quer, no caso, o K mínimo. Isso é importante, a pergunta era: qual é o valor mínimo do K para que se cumpra essa desigualdade aqui, ó? O módulo do SK menos 1 ser menor do que 265 sobre 4.608. À primeira vista, um somatório inovador, né, que você não viu ainda em provas antigas, ou pelo menos em uma recente, mas, cara, vamos com calma e respirar aqui fundo. Quando você olha para um pedaço desse somatório, eu vou desmembrar ele em vários pedaços, na verdade em dois. Um pedaço importante é esse que tem o n ao quadrado mais n e o n por n mais 1 aqui, né? O que acontece é que esse denominador n por n mais 1, ele é já de um somatório conhecido. Até porque isso já caiu nos anos 90. Isso era um somatório bem comum de aparecer em prova. Depois eles começaram a expandir para todo e qualquer somatório com essa cara. Até porque na escola naval, né, com a aplicação e a cobrança de integral, tem uma parte que também é necessário saber, que é o quê? A integração por frações parciais. Não é integral por partes, isso é outra coisa. Mas integração em frações parciais é você, por exemplo, pegar algo dessa cara e transformar nessa. Porque acaba que isso vira uma constante sobre n, uma constante sobre n mais 1, e quem também fez IME e está testando para a escola naval, ou estudou para a escola naval, sabe que a integração disso resulta em log neperiano do módulo da expressão, tá? Ou com algumas mudançazinhas aí, mas é um log neperiano na essência, tá? Depende da constante, né? Você vai ter ou não na frente, mas é o log neperiano. Então, por isso que isso é importante, porque você está estudando para ser engenheiro e quem faz a prova, né, lá dentro da banca, o pessoal é engenheiro. Então, o cara pensa como engenheiro e monta questões, muitas das vezes, que tem a ver com o seu futuro cotidiano. Então, isso daqui é um somatório que, cara, se você está começando agora os seus estudos, é uma coisa que você tem que saber assim de cabeça, tá? Esse aqui é aquele que eu bato o olho, eu já sei no que vai dar isso. Mas eu vou fazer devagar para você entender. Isso daqui, então, é um pedaço que eu precisaria para a questão, é um pré-requisito. E aqui, a gente sempre que tiver uma questão assim, vai botar um coeficiente sobre o primeiro e um outro coeficiente sobre o segundo, tá? E aí tira o INMC entre eles. Inclusive em questão, que ainda tem de prova específica por aí, FUVEST, etc e tal, ele pode muito bem também cobrar isso aqui em polinômios. Porque isso aqui é uma identidade de polinômios. Eu quero que um lado seja idêntico ao outro. E aí você vai ter que 1 sobre n vezes n mais 1, tem até o símbolo da equivalência, seja igual a A que multiplica n mais 1, mais B que multiplica n, sobre n vezes n mais 1, tá? E aí, como o denominador já é igual, né? Eu só preciso olhar para o numerador, fazendo já lá em cima a distributiva, você vai ter AN mais A, mais BN, ou seja, vai ter que A mais B vezes N mais A. Então, isso tem que ser equivalente à expressão da esquerda, ou seja, é como se isso daqui, a esquerda, também fosse um polinômio em N, e eu estou comparando com o do outro lado. Mas como que é um polinômio em N? Se eu olhar aqui, como sendo algo da forma 0n mais 1, que será equivalente a A mais Bn mais A, tá? Ou seja, o A mais B é 0 e o A, que é o termo constante de um lado, é igual ao termo constante do outro. Logo, a gente vai ter que o A é igual a 1
E como A mais B é zero, o B é igual a menos A, que é menos 1. Logo, isso que eu tenho aqui, ó, ele vai ser então o quê, né? Esse 1 sobre n por n mais 1 é a mesma coisa que 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1, tá? Essa que é a ideia, então, aqui. Beleza, galera? Bom, o que acontece, então? Aí, quando você faz o somatório disso, quando você vai fazer um somatório só de algo que resulta nisso, pô, mas ali tem mais coisa, eu sei, mas vou chegar lá. O que acontece é o seguinte, né? Ali está indo de 1 até K. Vamos fazer assim também. Como isso, amiguinhozinho, é a mesma coisa que isso, você vai ter que, para n igual a 1, vai ficar 1 menos 1 meio. Para n igual a 2, vai ficar 1 meio menos 1 terço. Para n igual a k, e vai até o final, você vai ter 1 sobre k menos 1 sobre k mais 1, tá? Então você iria continuando aqui com isso. E aí, o que acaba acontecendo? Você vai acabar cortando as coisas em cadeia, porque sempre vai ter o segundo termo de um parênteses cortando com o primeiro do próximo. O segundo termo de um parênteses cortando com o primeiro do próximo, sobrando apenas 1 no primeiro e 1 sobre k mais 1 no último. Então você vai ter, no caso aqui, ó, 1 menos 1 sobre k mais 1, que seria o resultado dessa expressão, né? Eu posso até fazer o k mais 1 subir, ficaria k mais 1 menos 1, k sobre k mais 1. Mas eu vou acabar deixando desse primeiro jeito aqui mesmo, que é o que vai interessar e facilitar a nossa vida, tá? Para enxergar melhor as coisas. Então essa primeira parte, no caso aí, é um pré-requisito que eu tenho, que eu preciso que você saiba para entender o resto da questão. Tudo certo até aqui? Tira o seu print e antes não esquece que você vai passar lá em fabricad.online, onde você vai aprender essas coisas desde a base realmente. Isso aqui também é base para quem quer escola naval. Então, galera aí que compra plano Itaime para nivelar por cima na prova insana de matemática da escola naval, tem aí essa opção e isso cai na parte de integração, tá? Mas de polinômios também é parte mais do que básica. E aí, por que a gente está fazendo isso, tá? Então, não esquece de passar lá para aproveitar o nosso cupom que já está acabando. Cara, você ou o desconto aplicado ao carrinho de compras, beleza? Feito aqui o meu jabá, feito aqui o meu marketing, você vai ter o seguinte. Cara, volta aqui. E aí, por que isso está sendo, no caso, ressaltado? Você já entendeu, então, no que é que vai dar isso aqui? E vamos escrever o termo geral desse somatório de uma forma diferente, que já era esperado, né? Que vai dar ruim, vai dar merda se a gente pegar e escrever do jeito que está. Então, cada n que eu tenho ali é da forma 2an mais n ao quadrado mais n sobre 2 elevado a n mais 1 vezes n por n mais 1, tá? Isso é você fazer, então, o seguinte, um 2an por 2an mais 1 vezes n mais 1 mais n ao quadrado sobre 2an mais 1 vezes n por n mais 1, tá? Só que aqui, o n ao quadrado mais n de cima, ele pode ser cortado com o de baixo, tá? E aqui, esse 2 elevado a n mais 1, ele pode abrir como 2 elevado a n vezes 2, que vai cortar com 2an de cima. Então, você corta um pelo outro, que aí o que é que você vai ter? Você vai ter, no caso, então, aqui, 1 sobre 2 vezes n
vezes n mais 1, mais 1 sobre 2 elevado a n. Esse 2 elevado a n mais 1 eu vou abrir também como 2n vezes 2, porque esse 2 aqui de baixo em ambos eu quero torná-lo em evidência, tá? Eu quero deixar ele na frente, ficando o primeiro termo 1 sobre n vezes n mais 1, e o segundo 1 sobre 2 elevado a n. Daí a importância de eu ter falado sobre isso aqui primeiro, que agora você vai entender como as coisas vão se juntar, tá? Bom, só que isso aqui é o termo geral de um somatório. O somatório varia de 1 até k. Então, tendo isso aqui em mãos, eu sei que o SK ele será o somatório com n variando de 1 a k de 1 meio que multiplica 1 sobre n vezes n mais 1 mais 1 sobre 2 elevado a n. Sendo que esse somatório daqui eu meio que já fiz com vocês, né? A gente já fez, no caso aqui, que o somatório com n igual a 1 até k de 1 sobre n vezes n mais 1, que isso aqui é a mesma coisa que 1 menos 1 sobre k mais 1, tá? Bom, aí a questão do meio é só botar um meio multiplicando na frente, né? Porque na verdade todo mundo teria um meio na frente e esse meio entra em evidência, tá? Então esse meio aqui é detalhe que não cheira nem fede por agora, só no final. Bom, aí o que acontece? Claro, vai ser usado, mas aqui não tem importância. O outro somatório seria o somatório, então, ignorando esse meio, né? Pelo motivo que eu falei, de 1 sobre 2 elevado a n, com n variando de 1 até k. Mas o que é um somatório? Então, printa aí, galera. Se está me acompanhando na plataforma ou na área aberta, se ainda estiver disponível na área aberta, não fica para sempre disponível, é bom para falar isso, ok? E você vai ter que fazer o somatório n igual a 1 até k de 1 sobre 2 a n. Mas isso aqui, ora bolas, é 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 ao quadrado até 1 sobre 2 elevado a k, que no caso é uma soma dos termos, dos n termos, né? dos k termos, no caso, de uma PG de razão 1 meio e primeiro termo também igual a meio. Então, não tem nada de mais também aqui. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar, então, aqui, ó, isso aqui é a soma dos k termos da PG, e sabemos que isso é o A1, vou botar outro A1, diferente se eu confundir com o AN daqui, né? É um A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1, né? Não confundam com a fórmula da soma dos termos da PG infinita, você, meu caro iniciante que está me assistindo. Então, ó, você vai ter aqui o seguinte. Pegando isso, você agora tem que fica, no caso aqui, que isso vai dar 1 meio, que é o primeiro termo, vezes 1 meio elevado a k, que é a quantidade, sobre 1 menos, perdão, sobre 1 meio menos 1. Só que o meio menos 1 dá menos meio. Menos meio com isso aqui vai dar menos 1. E menos 1 vezes isso vai trocar o sinal dos dois. Então você vai ter 1 menos 1 meio elevado a k, ou 1 menos 1 sobre 2 elevado a k, ok? Então esse somatório aqui do final vai dar isso. Então eu já posso pegar e substituir cada pedaço do somatório pelo seu respectivo resultado, beleza, gente? Então estou com isso que virá para cá vezes o meio, estou com isso que virá para cá vezes o meio. Então o resultado disso daqui, ó, vai ser então o quê? Você vai ter então aqui que isso vai ser igual a 1 meio em evidência
que multiplica 1 menos 1 sobre K mais 1 menos 1 sobre 2 elevado a K. 1 mais 1 dá 2, você vai ter um meio aqui. Ó, a conta mais fácil da prova. Menos 1 sobre K mais 1 menos 1 sobre 2 elevado a K. E aí, multiplicando isso daí por um meio, né? Fazendo um meio adentrar a conta, você vai ter então o quê? Eu já posso tirar isso daqui. Aí vai ficar o seguinte, galera. Bom, vamos lá. Pegando então aqui, você vai ter 1 meio vezes 2 dá 1. Menos 1 meio, em evidência, que lá dentro multiplica 1 sobre K mais 1 sobre 2 elevado a K, tá? Bom, se eu fizer aqui o SK menos 1, é como se eu estivesse passando esse 1 para o outro lado, ele vai cortar. Vai ficar só menos meio de 1 sobre K mais 1 sobre 2 elevado a K, tá? E fazendo o módulo disso, esse sinal no caso, do menos meio vai sumir, tá? Então, o que você vai ter então aqui? Fica módulo de SK menos 1 igual a 1 meio vezes 1 sobre K mais 1 sobre 2 elevado a K. Um detalhe importante a você prestar atenção aqui é que essa expressão que eu tenho no caso é uma expressão, galera, que é o seguinte. Tá aparecendo para vocês? Tá, né? Tá. É uma expressão no caso. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. O diretor está avisando. Essa expressão aqui é uma expressão que é uma expressão decrescente. Por que é uma expressão decrescente? Tá, agora, diretor. Tá, beleza. Porque à medida que o K aumenta, tanto isso quanto isso são coisas que estão dependentes do K no denominador e aumentando cada vez mais junto com ele. Quanto maior o denominador, menor cada fração. Não tem nenhuma enganação, nenhuma menos a outra. Eu estou somando, então, tipo, quanto maior o K, menor o valor da expressão. E é importante, em um dado momento aqui, a gente perceber que isso aqui é uma função estritamente decrescente, tá? Então, isso aqui é um f de k, onde é função estritamente... O que é estritamente? Que não tem nem intervalo onde seja constante. Estritamente decrescente. Bom, como isso aqui é uma função estritamente decrescente, o que vai acontecer? Você vai ter, no caso aqui, que agora isso vai facilitar pra caramba a gente a continuar a resolver a questão. Mas a gente solta mais um depoimento aí dos nossos aprovados para você ver porque a plataforma Fábrica D é a melhor opção que você tem para escolher com a nossa equipe, que é a melhor do Rio de Janeiro, para a sua preparação em NIITA. Solta aí! Feito isso, vamos continuar então, galera. E aí o seguinte, estamos já no final. Já achamos o módulo, agora é a parte que você vai ter que ter visão. Você vai ter que ter aqueles olhos de Sharingan. Para quem é muito velho, olho de Tandera. Para quem é muito novo, o hack da observação. Porque é o seguinte, você tem que ter aqui o seguinte, ó. Você, no caso, tá, tem que sacar que isso daqui tem que ser menor do que 265 sobre 4.608. Tá, para explicar isso aqui, para fazer isso aqui na hora H como aluno é rápido, né, gente? Tem vários passos aqui que você não precisava fazer. Agora, para explicar para alguém, aí já tem que ser mais mastigado, tá? Então, só entendam que a questão não é tão grande assim. Mas, embora questão grande de INE, na discursiva, meu amigo, isso é a coisa mais comum que tem na vida. Não é à toa que são 10 questões para aquele tempo todo para você fazer. Que não é nem tempo todo. O tempo não parece, né? Não parece ser
é tão pouco, mas na hora quem fez sabe que é pouco. Mas de qualquer forma, não demoraria isso tudo, porque a gente está mastigando aqui, está ruminando cada passito, tá? Ah, mesmo assim eu tô com muita dúvida. Cara, você precisa fazer um curso como o nosso para você entender. Porque a gente está fazendo aqui numa velocidade normal para quem é perfil de turma Itaime. Para quem não é, o cara caiu aqui, né, de paraquedas de turma Enem, realmente não tem condição. Então, ó, pega aqui, esse 2 com esse 4.608 já corta, dá 2.304, só que isso ainda não é suficiente. Eu vou fazer o MMC, tá? Virou ESA agora, galera. Só dá para fazer isso aqui pelo teorema da borboleta. Ai, Jesus. Então aqui, ó, multiplica cruzado. Fica 2 elevado... Tô brincando, tá, galera? O pessoal da ESA aí não vai querer me matar. Mais K mais 1 sobre 2 elevado a K vezes K mais 1 menor que 265 sobre 2.304. Aqui é a parte muito ingrata mesmo. Por quê? Meu amigo, eu vou ter que tentar enxergar a parte da direita como sendo algo que tenha no caso alguma relação com a parte da esquerda. Ou melhor, que seja escrito desse jeitinho como 2 elevado a alguém mais K mais 1 em cima e 2 elevado a esse é o mesmo alguém vezes esse K mais 1 embaixo. Como que eu consigo enxergar isso do nada? Voodoo? Não. Aí é que tá. Se você fatorar aqui o 2.304, é aí que a mágica vem. Porque quando você fatora ele, você vai ter o seguinte, amiguinhozinho, tá? 2.304, ele vai ser a mesma coisa que... Ó, vou até fatorar aqui bem devagarzinho. 2, vai ficar aqui... Vou fazer direto, né? Que eu tô com saco. Né? 8... Vai ficar 2 elevado a 8... Tá. Repara, você vai ter... Não, vou fazer isso não. Isso aqui é muito coisa de Enem, né? Pelo amor de Deus, acho que o pessoal sabe isso. Então, ó, 2.304 é 2 elevado a 8, me recuso. Vezes, no caso, 3 ao quadrado, que é 9. Só que... Se eu falar que é 2 elevado a 8, 9 é 8 mais 1. Você consegue identificar que eu estou falando que o K vale 8 e depois o K mais 1 de novo, botando 8 mais 1, bate exatamente com onde eu quero chegar, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ter, meu caro colega, meu caro amigo, que ao fazer isso, você vai ter que, nesse caso, 2 elevado a K mais K mais 1 sobre 2 elevado a K vezes K mais 1 vai ser menor do que... Bom, desse jeito então, resta só a gente conferir se eu não estou fazendo besteira. Se eu tiver certo aqui em cima fazendo 2 a 8, porque o K é 8, com K mais 1, que é 9, tem que dar 265, ó. 2 a 8, 256. Com 9 dá 265, perfeito, né? Nocaute. Então aqui a gente conseguiu escrever realmente o outro lado como alguém, como se o K dele, né, fosse 8. Bom, mas isso quer dizer, amiguinhozinho, que o K é igual a 8? Não. Lembra que o que ele quer é o K mínimo. E a gente está pensando o quê? Bom, eu tenho aqui que o F de K, que eu tenho à esquerda, é menor do que o F do 8 que eu tenho à direita. Mas a função é decrescente. Se o F do 8 é maior que o F de K, quer dizer que o K é maior do que 8. Porque eles são inversamente, né? Eles seguem o sentido inverso. O que acontece com um, acontece o contrário com o outro. E se no K inteiro ele quer o K mínimo, o K mínimo aqui é igual a 9. Tá? Então, o K mínimo aqui nessa questão, eu quero que você vote também aí, faça seu comentário aí, se você achou essa questão a mais difícil, a mais fácil da prova, uma questão normal, tá? E não esquece, você vai passar lá no nosso site, vai escolher o plano Fábrica de Engenheiros Militares,
Se você já é nosso aluno, então prazer em tê-lo conosco. Mas se você ainda não é, e você quer realmente, finalmente, partir de um amplo embasamento até entender coisas como essa, a gente vai pegar desde a equação da reta, ensinando a x mais b, coeficiente angular, lá o que é o b, lá a retinha crescente, decrescente, até uma hora de chegar nisso daqui. Por isso que o número de aulas da gente em vídeo é tão grande, porque a gente preza pelo trabalho em vídeo, a gente não deposita as mãos só no PDF, porque a gente já está acostumado muito tempo à sala de aula de INITA, ok? Isso pra gente então não é problema, ok? Então dá uma olhada aí. Então lembra de você aproveitar o nosso desconto global, nossa pré-Black Friday, que já está valendo no nosso site, para você ser nosso aluno finalmente. Galera, lembrando que você, na hora de pagar, você tem que ter o valor total do plano dentro do seu limite de cartão de crédito. Mesmo parcelando, não é uma assinatura. É, no caso, um parcelamento normal. É um produto que você vai ter lá 1 ano, 2 ou 3 anos para você utilizar. E quando você adquire o plano de 2 anos, a vantagem é que você que não tem base nenhuma ainda, tem mais tempo para se acostumar com a gente. Além do mais, você quando adquirir um plano de 2 anos, você vai pagar aquele valor e não vai ter um valor de renovação na virada de 1 ano de acesso. É aquele valor e acabou. Então um valor muito atraente mesmo. Parcelável em até 12 vezes, pode ser pago no Pix ou no boleto aí sem parcelamento, ok? Ficamos por aqui. Temos mais aqui então um spot a partir da prova do IME. Comenta aí o que você achou. Para você que não conhecia o nosso trabalho, assina o canal do Fabricadeira na nossa plataforma, onde isso aqui é apenas a pontinha do iceberg do que tem no nosso site, com redação, correção de redação, simulados, aulas de todas as matérias que caem no ITA-IME, inglês, matemática, química, português, literatura e também esqueci de alguma coisa, e física, é claro, né? Física, que vai ser, no dia de hoje, onde eu vos falo, o grande diferencial da prova. Apesar de ser peso 2, você vai ver que a prova de física sempre é a que vem arrochando. Cada vez mais isso acontece em tudo. SpaceX, ITA-IME, até as provas menores, a prova de física tem sido o grande diferencial, tá? Então, você que está começando a estudar, não deixe física de lado. Esse é o meu primeiro grande conselho. Valeu, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Tamo junto.